noite a todos. As nossas saudações muito fraternas para todas as famílias que se juntam a nós neste dia, nesta noite, para o nosso Evangelho no Lar. Como habitualmente, recomendamos que juntem a água com os copinhos para depois, mais tarde, no final do nosso Evangelho, poderem beber. Nós vamos iniciar, como habitualmente, com um cântico. Página 17. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver. E seguiremos parando amor nos corações, mitigando a dor, dando o exemplo de nosso querer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar. Mostremos que de Jesus um meigo olhar. Ela virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Senhor, não olheis às nossas imperfeições, mas à necessidade e vontade que temos de evoluir. Dai-nos uma vez por todas ouvidos de ouvir, para melhor compreendermos a vossa doutrina, sabermos o que devemos mudar, para também melhor interiorizarmos e, muito fundamentalmente, pô-la em prática. Seja connosco, Senhor, e abençoai-nos, e abençoai este nosso Evangelho. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 13, o óbolo da viúva, item 5. Estando Jesus sentado de fronte do gasofilácio, observava de que modo o povo deitava ali o dinheiro, e muitas pessoas ricas ali deitavam muito. Veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, no valor de 10 centavos cada uma. Então, chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, porque todos os outros deram do que têm em abundância, mas ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejavam por falta de recursos suficientes.
E se desejam a riqueza, dizem, para lhes dar bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera em alguns casos, mas será verdadeiramente desinteressada para todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, começaria por fazê-lo a si próprio, para proporcionar a si mesmo alguns gozos e procurar usufruir de um pouco do supérfluo que pensam que lhe falta, pronto para dar aos pobres apenas o restante? Este propósito, que porventura dissimulam, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se aí quisessem procurar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade leva a pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar no seu próprio trabalho os recursos de que carece para realizar as suas generosas intenções, empregando as suas forças, a sua inteligência e os seus talentos. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Lamentavelmente, a maioria procura o meio mais fácil para enriquecer de um só golpe e sem esforço, recorrendo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável, ou o recebimento inesperado de heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar para os secundar na procura de situações desta natureza auxiliares entre os espíritos? Seguramente não conhecem nem compreendem a finalidade sagrada do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite que comuniquem com os homens. Por isso, serão punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, números 294 a 295. Do livro Vem Comigo, a emoção. Provavelmente hoje algo te causou um certo alvoroço, feito comoção, algo que te fez vibrar intimamente uma voz que não ouvias há muito, alguém que te surpreendeu com uma visita, alguém que te chocou com a sua dor. É assim a vida do dia-a-dia, feita de altos e baixos, convocando-nos à meditação e à busca dessa beleza feita amor no íntimo de cada um de nós. Ora e medita, sempre que assim suceda, buscando caminhos de ação benemerente sobre os quais marcham todos aqueles que sofrem. Cultiva teus bons sentimentos em benefício de quem mais precisa. Sorri, consola, ama a todos como Jesus aconselhou e surpreender-te-ás com muitas outras emoções que brotarão do teu íntimo, como fonte da água viva que dessedentará os viajantes da dor. Ainda é muito difícil, tendo em conta aquilo que são os ensinamentos que vamos tendo em relação aos textos do Evangelho, ainda é muito difícil para muitos de nós, para muitos daqueles que atualmente vivem a sua oportunidade na Terra, reencarnados, entenderem estes princípios que os textos bíblicos, os textos evangélicos apontam. Estamos em tempos de transformação, como nos dizem os imortais, mas é evidente que temos que pôr em prática aquilo que vamos entendendo, vamos compreendendo, porque nem sempre quando lemos as mensagens bíblicas, evangélicas, vamos percebendo o seu sentido profundo, o seu sentido espiritual. A Terra vive, como vamos observando, problemas extraordinariamente complexos, difíceis, em termos de famílias, em termos de sociedade, em termos de crenças, de acreditar naquilo que são os princípios básicos da essência do homem, porque o homem, sendo espírito,
como os imortais nos explicam, é um ser criado por aquele que, sendo a inteligência suprema, nos coloca no caminho da evolução. É evidente que essa evolução se faz por etapas, que são sempre mais ou menos complicadas para cada um de nós, individualmente, de acordo com aquilo que são as capacidades que vamos adquirindo. E os tempos vão-nos dizendo que a humanidade continua a ter, nesses princípios da dádiva, da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, quando começa a ter alguns conhecimentos, entendimentos que lhes vão permitindo pôr em prática essas orientações. Estamos numa fase ainda primária da nossa evolução, mas é uma fase em que aqueles de nós que temos condições para ajudar, que o devemos fazer, que o devamos fazer, porque é através da ajuda sincera daqueles que mais têm, não só naquilo que seja a parte material da vida, mas aquela parte que possa corresponder, por exemplo, às dádivas do coração, às dádivas da fraternidade, da ajuda sincera, da palavra amiga. Tudo isso são forças que cada um de nós vai tendo na sua dimensão, que nos vai permitindo ajudar aqueles dos nossos irmãos que mais atrasados precisam desse esforço, dessa abnegação da nossa parte. É dando que se recebe, diz-nos Francisco de Assis. E o segundo mandamento diz-nos para nos amarmos a nós, mas amando sobretudo e principalmente o próximo. O amar é isso, é dar-nos aquilo que temos, e se não tivermos nada, damos a nossa palavra, damos o nosso amor, como foi aquilo que o exemplo de Jesus nos trouxe. Amar é ser sincero, ser fraterno, ser amigo, ser companheiro, ser solidário, ser tolerante, ser isso tudo, ser uma boa alma, ser um bom ser, como Deus quer que sejamos, para um dia o podermos entender, para um dia o podermos compreender. Então, que o ensinamento que ouvimos na mensagem cristã nos seja colocado no nosso dia-a-dia, por forma a que possamos sempre colocar esse ensinamento naquilo que seja a nossa prática diária. A prática é, sobretudo, uma prática de atitudes, de ações. É evidente que o conhecimento é importante, mas a maior força que podemos ter e a maior dádiva que podemos ir adquirindo é dando ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos desse. Esta leitura do óbolo da viúva, que se integra no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a tua mão esquerda o que a direita dá, leva-nos a refletir sobre o que é que nós temos para dar. E muitas das vezes as questões materiais, com certeza que sim, que são importantes. Nós precisamos de garantir que aqueles que mais necessitam possam ter o mínimo e ter a dignidade suficiente para poderem viver. Mas na realidade nós, enquanto espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, rumo à evolução, a maior necessidade que temos é precisamente dos valores morais, do conhecimento de como enfrentar as dificuldades que se nos surgem da vida, o porquê das nossas dificuldades. E, portanto, cada um de nós, principalmente aqueles que já vamos sabendo e tomando conhecimento das leis da vida, temos algo para dar. Porque Deus colocou em nós, ainda que por pouco que seja, a sua centelha, a sua semente divina, que é o amor, e que nós devemos colocar a render este talento divino que nos é dado desde o momento da nossa criação, que é pouco no início, com certeza, mas quanto mais o dermos, mais o temos. E para que nós possamos dar este amor, este pouco que temos, precisamos também de dar o que mais nos faz falta, que é o tempo.
Então nós precisamos de dar o nosso tempo, despender o nosso tempo em favor do próximo. Eu gostaria de contar uma história que eu contei recentemente, mas acho que retrata bem esta questão do óbolo da viúva. E se há aqueles que muito têm, que nada lhes custa, há aqueles que nada têm e que sempre encontram uma forma de dar ao próximo. Uma criança tinha vários irmãos, portanto, era filha e pertencia a uma família muito pobre. E para terem uma ideia, o pai era o único que trabalhava. E na altura do Natal, a mãe saía à rua para pedir aos vizinhos o que comer. E pedia macarrão e frango. A única coisa que eles tinham para comer durante o ano era precisamente no Natal, macarrão e frango. E houve um dia que a mãe morreu. O pai, como precisava de trabalhar e tinha algum orgulho, não é? Como o homem não conseguia pedir aos outros e, portanto, ele, sendo homem, precisava de trabalhar para pôr de comer na mesa dos seus filhos, não conseguiu ir pedir nesse Natal. Então, nesse Natal, as crianças foram todas para a cama com fome. Esta menina, quando se foi deitar, o que fez, em vez de se revoltar, ou seja, utilizou as dificuldades como alavanca para, no futuro, poder ser diferente, pediu ajuda a Deus. Pai, quero-te pedir que me ajudes. Eu um dia quero ser médica, porque à minha volta ninguém passará mais fome. Não haverá criança nenhuma que possa passar fome ao pé de mim, então eu quero ser médica para poder matar a fome a todas as crianças que comigo estiverem. A vida foi passando e um grupo de espíritas, isto é uma história verídica, vamos transportar o óbolo da viúva para a vida atual. Um grupo de espíritas tinha um centro espírita num bairro no Rio de Janeiro, afastado do bairro do Rio de Janeiro, fazia alimentos, refeições, confeccionava sopa para levar para o bairro e dar de comer a todas as famílias pobres desse bairro. Como o centro ficava distanciado do bairro, houve uma senhora que vivia no bairro que ofereceu a casa para que as famílias pudessem ir ali, para que eles não tivessem que se deslocar a uma distância relativamente grande para levarem as refeições, porque muitas das vezes as refeições entornavam-se no meio do caminho, e ofereceu a sua casa para isso. E assim foi. As refeições eram confeccionadas numa casa muito simples, muito humilde, e ao longo do tempo, à medida que o tempo foi passando, tiveram permissão da senhora para construir um anexo no quintal onde se situava a casa, com mais condições, porque a casa era muito pequena, para poderem então receber todas as famílias do bairro. E costumavam iniciar os seus trabalhos com uma prece. E nunca tinham pedido a esta senhora para fazer a prece. Até que um dia ela pediu: posso fazer a prece? Claro. E a prece dela foi: Pai, muito obrigada, porque tu concretizaste o meu sonho. Lembras-te? Eu sei que sim, que te lembras, porque me ouviste. Lembras-te que a minha mãe, no dia de Natal, pedia macarrão e frango aos meus vizinhos para nós podermos comer nessa noite, a única refeição? Lembras-te, Pai, quando ela morreu, porque o meu pai não conseguia pedir a ninguém, nós passámos fome nessa noite e fomos para a cama sem uma única refeição. Eu sei que sim, porque eu conversei contigo, eu sei que tu te lembras. Ó Pai, obrigada por teres concretizado o meu sonho. Eu pedia-te que queria ser médica. Como é que eu podia ser médica? Com tanta pobreza, sem possibilidades de estudar, claro que eu jamais poderia ser médica. Mas olha, Pai, hoje, nesta noite, na minha casa, ninguém passa fome. Olha a quantidade de comida que eu tenho aqui. Tudo graças a ti. Então, nós, por pouco que tenhamos, podemos sempre dar. E foi por isso que ela ofereceu a sua casa.
porque ela prometeu que mais ninguém passaria fome e não tinha um tostão. Inclusivamente, ela precisava de comer. Então é isto, o óbolo da viúva. Todos nós podemos dar, por pouco que seja, temos sempre para dar. E agora, Divino Amigo, é a altura de, unidos em pensamento, nos doarmos e pedirmos por aqueles que te não conhecem, Senhor, pelas mães que não têm que dar de comer aos seus filhos, pelas famílias desestruturadas, por aqueles que não têm um teto, nem uma refeição para comer, por aqueles que sofrem em hospitais, em casas de saúde ou até nas suas casas. Pedimos também, Senhor, por aqueles povos, aquelas nações que continuam em guerra. Pedimos pelos nossos governantes, eles têm a responsabilidade do seu povo. Te pedimos que os possas envolver para que eles possam tomar as melhores decisões. Pedimos também, Senhor, que possas abençoar os nossos lares, a nossa casa, os nossos familiares e aqueles que já partiram também, Senhor. Pedimos por todos, para que possas levar essas bênçãos de amor e de paz a todos eles e que esta noite possa ser, Senhor, uma noite mais tranquila, de mais paz e mais calorosa. Que assim seja. Página 53. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarça a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim. Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixa a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive em mim. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus, vou gritando com todas as forças de que sou capaz. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus neste mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus neste
Estamos para terminar mais uma reunião de família no lar do Evangelho. Temos sugerido, e continuamos a fazê-lo, que possam comentar aquilo que foram os ensinamentos que ouvimos, porque temos sempre opiniões, certamente duvidosas em relação aos temas que lemos, que interpretamos e que entendemos, e digo que seja sempre muito importante que possamos conversar, dialogar sobre os temas que aqui vamos apresentando. É uma forma de também aprendermos, tirando essas dúvidas, comentando-as inclusivamente com aquilo que se passa à nossa volta, na nossa aldeia, na nossa cidade, no nosso país. Por isso, é a nossa recomendação, mais uma vez, nesse sentido. A outra é que não esqueçam da água que ficou a ser preparada pelos imortais, pelos nossos bons amigos, protetores e guias, que agora, estando magnetizada, pode ser bebida, se possível e se necessário, com uma pequenina oração, agradecendo a dádiva sublime que do alto vem até nós. Queremos, por isso, despedir-nos nesta fase, neste período celestial em que todos nós, particularmente os cristãos, vamos comemorando aquilo que se chama o Natal, mas que para nós, em princípio, deveríamos pensar que é o nascimento de Jesus. É Ele o nosso governador, é Ele o nosso mestre e Senhor, e é Ele, de facto, que devemos lembrar neste período. Então que a paz continue a ser irradiada através dos Espíritos bons que Ele envia sempre que nós nos reunimos e oramos em seu nome. Que Jesus e os bons amigos continuem sempre conosco.